Você usou uma expressão muito importante, que foi a questão da autorresponsabilização, né? Da gente se responsabilizar por esse diagnóstico. E aí, se a gente parar para pensar na criança e no adolescente, essa responsabilização vai acontecer primeiro por parte dos pais, né? Qual a minha responsabilidade como família diante desse quadro, desse diagnóstico? No adulto, qual a minha responsabilidade diante desse diagnóstico também? Do que eu vou fazer diante disso? Quando eu trabalho com meus pacientes, por exemplo, e eu trouxe aqui, né, como o meu foco é muito forte, o trabalho com casais, quando a gente tem ali o diagnóstico, uma coisa que eu trago, olha, o TDAH não vai ser bode expiatório, não pode ser o bode expiatório, né? Tudo foi por conta do TDAH. Um caminho que a gente precisa fazer é esse caminho da autorresponsabilização. Uma vez que eu tenho o diagnóstico, tá, o que que eu vou fazer diante disso? E a gente precisa pensar que é como, por exemplo, eu gosto muito de comparar com outros diagnósticos mais físicos, tá? Fisiológicos, no sentido, por exemplo, de uma miopia, no sentido de diabetes, hipertensão. Eu sempre comparo com isso porque na diabetes e na hipertensão, por exemplo, eu preciso, não adianta só eu ir para a insulina, tá? Eu sei que não é a tua área, Uhum. né? Mas a gente sabe, não adianta só ir na insulina, eu vou precisar ali me responsabilizar pela minha Dieta. diabetes, vou ter que mudar meu estilo de vida e não adianta eu colocar desculpa também. Olha, mas é porque eu sou diabético, então. Não, na verdade eu vou precisar manter minha funcionalidade na sociedade, né? Toda essa questão do meu eu. Então, eu tô achando muito interessante porque a gente tá problematizando algumas questões aqui do TDAH, da questão do diagnóstico, e a gente tem toda essa questão subjetiva, e a gente também tem uma questão neuroquímica, neurobiológica, que explica, né? E a gente consegue hoje, através até de exames mesmos, a conseguir identificar, né, que a gente tem ali no córtex pré-frontal, numa questão a nível de neurotransmissores, a gente vai ter ali déficits que vão levar a gente a entender a impulsividade, a desregulação emocional, que não é critério diagnóstico, mas é um relato muito presente em muitas pessoas que têm o TDAH. Agora a gente fica mais ou menos nesses extremos onde a gente está, tá? Eu não posso dizer que por conta disso eu tenho carta branca para ser impulsivo, tá certo? Ou que a minha impulsividade não tem a ver, talvez sim, com a fuga de uma angústia, de um movimento que eu estou fazendo evitativo, tá certo? Ou que me leva a agir dessa forma para hipercompensar alguma coisa aqui dentro de mim. Tudo isso aqui também pode estar no contexto. Ou uma coisa que eu vejo muito forte na pacientes com TDAH costumam apresentar uma dificuldade em organização, em planejamento, tá? Porque isso aqui está dentro da responsabilidade da função executiva dele. Como as funções executivas elas estão ali em déficit, ele tem essa dificuldade. Mas eu vejo também que às vezes dentro da família, tá, aquela pessoa ela não recebeu disciplina, limites, tá certo? É por isso que tem todo esse conjunto que a gente precisa trabalhar. E aí eu sempre falo, estava até conversando com Laila antes da gente começar aqui, sempre que eu vou psicoeducar meu paciente, eu falo, olha, a gente vai ter um tripé nesse tratamento, tá? Aí eu tenho uma mesinha na minha sala, no meu consultório, que ela é justamente sustentada por três pernas. Então eu sempre, olha, tá vendo essa mesa? Toco nela, olha, é firme, tá? Ela fica segura aqui porque existem essas três pernas. E aí a gente tem uma perna que é farmacológica, tá? Então pode ser que a gente precise, tá, da utilização de um fármaco e aí o psiquiatra ele vai entrar para avaliação dele para definir isso ou não, tá? A gente vai ter aqui a perna, né, cognitiva da compreensão, do autoconhecimento, de trabalhar aquilo que é o olhar dele para ele mesmo. Uma pessoa com TDAH como ela começou e não conseguiu terminar várias vezes, ela teve dificuldade, costuma ter dificuldade ali em diferentes áreas da vida, o olhar de fracasso, tá? Aquilo que ela ouvia, tá? Dos pais, de professores. Hoje a gente tem uma escola trabalhando cada vez mais para ser mais inclusiva. Mas a gente tem gerações que são as gerações que eu pego no consultório de 30, 40, 50 anos, que era chamada de burra, tá certo? Que não vai dar para nada, entendeu? Porque não conseguia acompanhar ali algumas coisas. E eu olhar para ela é dessa forma, de fracasso. A gente precisa trabalhar isso daí, a gente precisa psicoeducar, a gente precisa orientar, ajudá-la a esse processo de autorresponsabilização, tá certo? E a terceira perna desse tripé seria justamente a parte comportamental, porque a gente precisa de mudanças, inclusive ambientais, tá certo? Então, uma agenda vai ser uma coisa indispensável, né? Alarme, organização, vou precisar organizar meu espaço de trabalho para que eu possa achar aquilo que eu não tenho dificuldade, aquilo que eu tenho dificuldade de achar.
A questão, por exemplo, do celular, que atrapalha muito. Então, olha, eu não consigo de jeito nenhum me concentrar, eu começo a estudar, não consigo manter a atenção. Ok, tem uma questão aqui que a gente pode explicar pelo TDAH, mas também não vai dar para você ficar com o seu celular do seu lado. Então, a gente vai colocar, olha, o celular vai ficar a 1 metro de distância, em modo avião, para que você estude, tá certo? Porque senão, não adianta. Até eu não tenho TDAH. Tá? Mas eu sou extremamente tentado a usar meu Instagram no meu dia a dia, o WhatsApp, fica chegando notificação. Então, olha, você vai desativar a notificação do seu celular. Então, são estratégias comportamentais que a gente vai utilizar e que quem mora junto, quem está junto, também vai entender, porque, por exemplo, aqui vai precisar do acolhimento. Tá certo? Eu vou precisar entender, olha, realmente aqui tem uma limitação. Porém, e aí deixa-me falar novamente da questão de casais, né? Às vezes eu tenho um casal que ele vai atrasar as contas, ele não vai escrever o filho no Enem porque ele perdeu ali os prazos, tá? Ele não vai conseguir se organizar e tá sempre colocando a família em problemas financeiros, tá? O cônjuge tem que entender, ele vai precisar entender, mas os dois vão precisar trabalhar juntos, porque não vai dar para ele continuar tendo esses mesmos comportamentos. Então vai ser aqui um trabalho em equipe para que os sintomas não impactem tanto, tá certo? A funcionalidade deles, inclusive, como casal, né?